Bom, e o que é exatamente câncer? Câncer, na verdade, é uma divisão de células absolutamente descontrolada, que não tenha uma regulação pelos nossos mecanismos que temos de poder parar uma divisão celular. Para que a gente possa entender o que é o câncer, a gente precisa primeiro entender como as nossas células normais funcionam. As nossas células se dividem a cada momento, a cada instante. Tem umas que têm um processo de divisão maior, como as células da pele, as células do intestino e da medula óssea, por exemplo, e já tem outras que têm uma taxa de divisão celular mais lenta. Mas o ponto mais importante é que qualquer tecido do nosso corpo sofre um processo de regulação, onde a proliferação ela não acontece além do necessário. Toda vez que ocorre alguma mutação nesse processo de divisão celular, nós temos mecanismos de reparo que levam essa célula a parar de dividir. E se essa mutação é suficientemente grave, essa mutação ela pode levar essa célula, inclusive, a um dano maior e levando então a um programa de morte celular. Esse programa de morte celular é bem regulado no nosso organismo, existe uma série de genes, ou seja, estruturas que estão dentro do DNA, que consegue regular exatamente esse programa de morte celular para que uma célula muito alterada, muito danificada do ponto de vista genético, não perpetue e leve exatamente à formação do câncer. Bom, se a gente tem esses mecanismos de controle, de reparo, de defesa, por que é exatamente o câncer ocorre? Porque, na verdade, o câncer não é um processo único, é um processo que depende de várias etapas. E várias dessas etapas precisam falhar para que o câncer realmente se estabeleça. Existe um controle muito forte, não só desse ponto de vista genético, mas também do ponto de vista do nosso sistema imunológico, porque o nosso sistema imunológico ele consegue também levar à morte tudo aquilo que é estranho ao nosso organismo. E os nossos linfócitos, que são células especializadas em defesa, elas conseguem sim atacar células que são produzidas erroneamente no nosso organismo. Então, não é fácil ter um câncer. Para que um câncer se desenvolva é preciso muitos anos de alteração genética dentro da célula, para que ocorra então a formação de um pequeno grupo de células que vai levar à formação de um nódulo e posteriormente um tumor maior. Então, dito isso, é extremamente importante que a gente faça diagnósticos em etapas iniciais, ou que a gente tire aquele fator promotor, como álcool, como cigarro, por exemplo, que pode levar a essa divisão celular desordenada. É muito comum em indivíduos fumantes, por exemplo, apresentarem alterações no seu epitélio, que é a camada que recobre a traqueia e os brônquios principalmente, levando a alterações que vão descamar, levando então a sintomas de tosse, pigarro e etc. Esse já é um processo que é um processo de alteração da mucosa, do trato respiratório, que não necessariamente isso vai levar a um câncer, mas é um sinal que há uma agressão naquele local. Então, um ponto muito importante é que, falando agora do câncer de pulmão, o câncer de pulmão ele se desenvolve muitas vezes por ação exatamente desses agentes que são irritantes para a mucosa e que, em última instância, a depender do nível e do acúmulo de mutações que vão acontecendo, porque a cada renovação dessa árvore, né, desse tecido respiratório, pode haver a formação, então, de novas mutações que vão se perpetuando. Então, muitas vezes, e 85% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao tabagismo. Então, de forma que o tabagismo é, de fato, o principal agente, e tem estudos que mostram exatamente que se você para de fumar, embora o risco possa não necessariamente zerar, mas você diminui drasticamente o risco de desenvolver câncer de pulmão quando você soma os anos que você deixou ou largou o vício do cigarro. Então, claramente, para todos os agentes de saúde, é necessário desestimular o fumo, porque, de fato, talvez seja o principal agente causador de câncer, que não é só o câncer de pulmão, é um ponto extremamente importante falar isso, mas tumores de bexiga, tumores do pâncreas e outros tumores estão relacionados à presença do cigarro como um agente importante, ressaltando aqui principalmente os tumores da cabeça e pescoço, que, juntamente com o abuso de álcool, pode levar, então, à formação de tumores na boca, na língua, no esôfago, em toda a região da laringe e da hipofaringe. Então, de fato, nós como profissionais de saúde, nós precisamos orientar toda a população e fazer com que essa informação chegue na ponta de que há tratamento
para deixar de fumar. Há tratamento e há segmento, principalmente do ponto de vista de apoio psicológico, para que essas pessoas recebam esse apoio e deixem exatamente esse vício, porque isso vai impactar demais, não só no aparecimento de novos tumores, como também na prevenção de doenças cardiovasculares. Então, o câncer de pulmão, ele é uma doença muito complexa, onde 85% dela está relacionado ao cigarro, mas existe um percentual que é um percentual que não está relacionado ao uso do cigarro, que são exatamente aqueles tipos que aparecem em mutações. E essas mutações nem sempre dependem de um fator de risco, como eu disse. Elas podem acontecer por acaso. Então, todos nós, como temos processo de divisão nessas células, essas células podem dividir erroneamente e essa divisão se perpetuar. E, às vezes, eventualmente, eu posso adquirir um risco genético herdado aí de pais e mães e outros familiares, cujo risco genético pode aumentar o risco de câncer. Para câncer de pulmão isso é um pouco raro, não é tão comum assim, mas isso acontece em aproximadamente 15 a 20% de todos os casos de pulmão. Então, os sintomas eu vou falar num próximo módulo, mas o ponto mais importante é que nós temos tempo suficiente para evitar o aparecimento de um câncer. O câncer, muitas vezes, ele é silencioso na sua apresentação. Então, isso faz com que seja necessário, de fato, sempre haver a presença de orientação médica, de visitas frequentes a postos de saúde, para que, eventualmente, a valorização de um sintoma, como uma simples tosse, pode ser levado, então, em consideração e diagnosticado um tumor numa fase inicial. O câncer de pulmão, como todos os outros, a maioria dos tumores, ele acontece numa fase inicial praticamente sem sintomas. Então, quando os sintomas acontecem, eles devem sim ser levados de maneira relevante pelos profissionais de saúde para que você consiga fazer um diagnóstico de uma maneira geral.